História da Segunda Guerra Mundial. O nazismo. Bom, primeiramente vamos falar sobre o contexto histórico da época de 1920. Estamos no período entre guerras, após o fim da Primeira Guerra Mundial. E devido ao fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que era um tratado de paz assinado pelas potências europeias. E dentro desses, os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de parte de seu território, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, e uma restrição do tamanho de seu exército, e ela deveria pagar uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. E devido à destruição da guerra e o Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou muito mais enfraquecida, com uma alta inflação e muito desemprego. Todos esses fatores combinados fortaleceram o sentimento de revanchismo alemão, facilitando com que partidos extremistas, como por exemplo o Partido Nazista, se fortalecessem, e estes que depois iriam instaurar uma ditadura na Alemanha. Em 1929, ocorreu a Grande Depressão, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional, o que fez com que cada vez mais as pessoas ficassem com medo de uma ameaça socialista, já que a crise de 29 não foi uma crise qualquer, e ela representou uma crise no capitalismo. Juntando todos esses tópicos, ficou fácil para que uma guerra começasse. Agora estamos em 1933, no final da República de Weimar, que foi o governo antecessor do governo nazista. Ele era formado por um sistema liberal e era dominado pelo Partido Social Democrata. Antes disso, os nazistas já tinham tentado assumir o poder da Alemanha por meio de um golpe, mas não tinha dado certo. Hitler foi preso e dentro da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, que em português significa Minha Luta, no qual ele expressava todas as ideias extremistas, políticas e racistas. Com o tempo, Hitler foi ganhando apoio da população e para muitos era visto como a única solução para a Alemanha no momento. Ele foi apontado como chanceler da Alemanha no dia de 30 de janeiro de 1933. E após o incêndio no parlamento alemão, que aparentemente teria sido causado por um socialista, foi declarado estado de emergência na Alemanha. Com a morte de Paul von Hindenburg, presidente da Alemanha, Hitler ocupa seu lugar e declara o Terceiro Reich. Dentre as principais medidas políticas de Hitler temos acabar com os outros partidos, promove queima de livros, investe em propaganda, leis de Nuremberg, que é leis de anti-ceticismo, expansão do território alemão e foco no crescimento econômico e investimentos na área militar. As principais características do fascismo são o militarismo, o nacionalismo exagerado, partido único, anticomunismo e culto ao Estado e ao líder. As principais características do nazismo todas as características do fascismo, anticeticismo, superioridade racial e o espaço vital, expansionismo. Em setembro de 1939, o plano expansionista do espaço vital alemão entra em prática, e assim Hitler invade a Polônia. A partir disso, o Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial, que faria com que a Alemanha nazista caísse em 1945, com o final da Segunda Guerra, sendo essa mais uma derrota alemã. Quando falamos de um tema trágico como este, é importante nos lembrar de um dos motivos pelos quais estudamos história, para conhecer o passado e para entendermos o presente, e para evitarmos os erros que já foram cometidos.